E aí, meu povo, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma leitura para Mateus. Eu abri as 36 cartas do baralho cigano ou Lenormand e essa parte da leitura é uma análise sobre como é que está o presente momento do Mateus. Como é que os acontecimentos influenciam na vida dele, o que ele pensa, como é que ele se comporta diante dos acontecimentos, as motivações e como isso vai repercutir no futuro. Primeiro, este vídeo que você está assistindo é uma análise sobre o momento presente do Mateus. E a partir daqui, a gente vai fazer o outro vídeo, que no outro vídeo vai falar sobre a previsão, que é o resultado desses movimentos que ele anda fazendo no momento presente. Deu para entender? Porque muita gente assiste meu vídeo, depois vai no meu story falar coisas diferentes, porque não presta atenção, pula o vídeo, tá acostumado a ver conteúdo artificial. E aqui não é o lugar. E essa mesa real aqui, que foi aberta, também tem o que vai acontecer no futuro dele nos próximos 12 meses. Essa parte da previsão dos 12 meses vai sair em um outro vídeo. Beleza? Vamos à análise? Bom, primeiro a gente vai avaliar a situação de hoje, né, dos 15 dias para trás, 15 dias para frente, nesse período, né, em que eu estou fazendo a tiragem. A data de hoje é dia 11 de março, ou seja, há 2 dias ele apareceu com uma moça dizendo que está se conhecendo melhor, certo? O foco dessa leitura aqui não é sobre a Fer e nem Isabelle. Eu já havia falado isso com os membros. Os membros fizeram uma votação. Por que os membros? Por que não o público de fora? Porque os membros são apoiadores, são pessoas que valorizam o trabalho. Então eu tô dando uma atenção especial para o público Mabelle, porque é um público que tá nesse momento me apoiando. Porque afinal de contas é um trabalho, como muitos vieram já, né? Que eu agradeço. Elogiar o meu trabalho, e trabalho a gente já fala, né? Existem questões financeiras por trás, ninguém aqui é hipócrita, ninguém vive de vento, né? Então eu preciso dar essa atenção melhor para esses membros e vantagens para quem está apoiando, né? Então quem assina lá, que é membro no canal, quem é da comunidade VIP, porque não consegue ser membro no YouTube, porque o YouTube só aceita cartão de crédito, enfim. Então, eu vou explicar para vocês como é esse primeiro momento da leitura para quem é impaciente, para quem só quer respostas rápidas, coisas assim. Eu não sou esse perfil, esse não é o canal, a pessoa está no canal errado. Então, primeiro eu vou avaliar esse momento presente do Mateus, o que gira em torno dele, porque eu preciso entender que é daqui que a gente vai tirar os direcionamentos que as cartas estão apontando aqui para o futuro, tá? Nesse primeiro momento, o que está passando pela cabeça dele, por que ele está tomando certas decisões que as pessoas não estão entendendo, né? Na primeira leitura que eu falei que eles iriam se separar, mas que iria ter reconciliação, eu recebi bastante críticas, porque eu falei que eles iam se separar. Só meses depois que veio o reconhecimento, né, de que essa previsão se cumpriu. Porque previsão já tá falando de algo que vai acontecer para o futuro. Acabei de disponibilizar uma previsão onde confirma essa reconciliação. Essa previsão foi focada para saber se ia ter reconciliação, não se ele tem affair, se ele traiu. Eu deixo até bem explicado isso, que eu não vou falar sobre a traição alguma. Então, essa previsão que eu fiz de reconciliação, eu lancei, no mesmo minuto as pessoas já vieram, porque ele tá com uma pessoa, você fez essa previsão, mas aí logo em seguida ele assumiu que tá conhecendo, assumiu, né, como se ele já estivesse ali casando e tendo filhos.
Ele falou que ele tá conhecendo uma pessoa melhor porque foi visto como uma pessoa. E aí, as pessoas não entendem que é uma previsão, a reconciliação, uma previsão, e eu deixo claro na previsão que essa reconciliação não é agora, vai demorar, eu não sei quantas vezes eu falo na previsão, e a pessoa, porque não sei o que, porque esses caras mentiram pra você. Gente, olha, é complicado lidar com pessoas que não gostam de ler, que não sabem interpretar, que não gostam de conteúdos profundos e detalhados, tá? Mas, em compensação, o que importa, mesmo que seja em menor quantidade, mesmo que eu atinja um público menor, eu prefiro, porque eu sei que são pessoas que têm ali uma afinidade comigo, que gostam da forma como eu falo, porque eu tô me comunicando, porque enquanto você tá no escritório, você tá, sei lá, na cama antes de dormir, ou você tá lavando uma louça, seja lá o que você tá fazendo, correndo no parque, dentro do carro, você tá me ouvindo, né? Então, você pode rever essa leitura quantas vezes você quiser, certo? Voltando pra cá, para essa questão, onde eu deixei claro que essa leitura não é focada em Isabelle, nem a Fer, nem outra mulher, a não ser nele. O que vier aqui sobre uma outra pessoa, eu vou falar, tá? Então, nesse momento agora atual dele, que eu tô fazendo a leitura, toda a vida dele tá girando em torno de relacionamento. O coração dele é o foco nesse momento. É o que tá na cabeça dele, né? E o movimento do Mateus é em voltar, é em reconciliar. Na previsão que eu fiz, eu falei que ele não se movimenta de ir atrás da Isabelle, de ir em direção a esse relacionamento. Só que, para você entender o que eu tô falando aqui, é que o movimento que ele faz é um movimento pensando em se reconciliar, em como ele afeta ela, né, de forma a fazer com que ela se toque, se balance, se incomode, se arrependa de que, olha o que você perdeu. É imaturo, gente. Eu já tinha falado isso até na live de membros, tá? Que lá eu falo muito mais à vontade sobre algumas coisas, porque aqui pode gerar polêmica, né? Mas ele faz movimentos errados, ele fica andando em círculos e isso joga contra ele, tá? Então, nesse momento, também o que tá em torno ali é o lado financeiro dele, tá? A parte financeira, dinheiro, seja essa questão de alguma dívida, que eu já falei também, acredito que eu falei na live para membros, que esse movimento financeiro dele aqui tá influenciando muito nos movimentos dele, nas ações dele, que as pessoas não entendem de que forma isso acontece. Ele quer aparecer em público, ele tá perdido profissionalmente no que ele quer pro futuro, porque cada vez mais a fama a qual ele se agarrou, ela tá cada vez se esvaindo, acabando. A área profissional dele é o calcanhar de Aquiles dele, é o que tira o sono dele, porque ele não sabe se volta a estudar, se dedicar a uma profissão, e aí ele perde essa fama, ou se ele continua tentando fechar job, ser um influencer, qualquer coisa que faça com que ele permaneça sob os holofotes, porque ele gostou, ele se acostumou com esses holofotes, ficou deslumbrado de certa forma. Quem não, né? Aqui não é uma crítica, né? Mas deslumbrado porque, nossa, eu sou alguém, eu tenho reconhecimento, pessoas falam de mim, torcem por mim, gostam de mim, e como se ele perdesse isso, ele fosse ter um vazio ali. Essa é a sensação do Mateus, porque eu vejo aqui muito ele perdido nesse momento. Ele tá buscando alternativas. Qual é o problema?
Ele tá tirando para todos os lados, os movimentos dele é como se estivesse andando em círculo, não tá pensando, tá muito voltado para fora, para o externo. O que isso significa? Contato com as pessoas, contato com quem tem fama, ou eu vou sair para tal lugar e vão tirar fotos, vão falar de mim. E é aquela questão que eu falei na live de membros em relação a esse affair dele, antes dele aparecer com o affair, né? Eu já falei o motivo dele, se ele viesse aparecer com alguém, o motivo qual seria. Nesse movimento dele pra fora, de se agarrando a um amigo que tem fama, isso tudo eu tô falando não é num sentido negativo. Você, eu, qualquer pessoa, ser humano, quando a gente tá perdendo a esperança de algo, a gente tenta se agarrar, não é agarrar no mau sentido, eu vou só com interesse. Não, tem interesse, tem, mas não desse jeito, gente. Você tá com uma pessoa por interesse de qualquer forma. A pessoa me trata bem, me bajula, me dá carinho, me dá amor, ou me sustenta, ficar aqui nesse relacionamento. Eu gosto dessa pessoa por quê? Essa pessoa é minha amiga por quê? Porque ela gosta de mim. É tudo interesse. Né? A gente costuma dizer, interesse só quando é algo muito escrachado. Não, tudo é interesse. Nesse momento aqui, o foco dele é estar no meio da fama, aonde tem fama, aonde tem famosos. Isso não é negativo, porque esse é o meio que o Mateus encontrou de realizar sonhos, de ser reconhecido, de ser visto, né? De ganhar mais dinheiro do que simplesmente ele voltar lá pro interior e tentar estudar e buscar uma profissão e, sei lá, levar anos aí, até médico, tem aí a sua remuneração não suficiente pro valor que ele entrega. É de uma forma cega, tá? O cara tá como se ele tivesse cego, perdido. Esse relacionamento dele foi que estendeu um pouco mais a fama dele, certo? Aí o relacionamento tem uma ruptura, que inclusive essa ruptura, ela é o que move todo o futuro, né? Daqui a um ano, ele ainda vai gerar repercussões. Tá bem claro aqui que a ruptura trouxe para ele uma série de consequências negativas, né? Essa fama vai se esvair, o dinheiro, ou seja, se não tem muita fama, não tem retorno financeiro, né? Como a gente já conversou aqui. E fora as questões burocráticas que eu falei, não lembro se eu falei na previsão, acho que eu falei na previsão lá, vocês podem ver. Já falei sobre essa parte burocrática, que ele vai ter que resolver aí, tá? O que fica claro pra mim aqui é que o Mateus, ele tá tentando enganar o coração dele, tá? Confirmar o que eu tinha falado antes. Eu falei, até mencionei na live de membros, que ele tava tentando, que ele tava iludido, né? Se iludindo. De que forma ele tá se iludindo? Ele tá escondendo, ele quer esconder o que ele sente ainda, tá? Pela outra pessoa, que é a Isabelle, e tá tentando gostar de outra. E se não for esse affair, vai ser outra. Uma forma de chamar a atenção do público, de estar em evidência, de fazer um movimento financeiro também, tá? Lembrando que isso aqui é um canal de entretenimento, eu tô falando aqui, as cartas revelam pra mim, cada um acredita no que quiser, tá? Você está livre para acreditar no que você quiser. Bom, o Mateus, nesse momento também, ele tá perdendo dinheiro, eu vejo uma perda de dinheiro. Então, ele tá tendo agora uma oportunidade, como eu falei, ele busca alternativas, e isso, de certa forma, traz um bônus aí. Isso traz algum ganho para ele,
o que é bom, né? Nesse momento, a curto prazo. Por isso que a imaturidade, eu não sei se ele tem assessoria, não sei como é que ele tá nesse momento, se ele tá bem assessorado, mas os movimentos dele acabam sendo muito para curto prazo, sabe? Meio que desesperado, assim. Até porque ele tá emocionalmente abalado e tá tentando ali fazer as coisas de qualquer modo, mentindo para si mesmo e mentindo também. Quando a pessoa mente pra si mesma, ela tá mentindo pro outro, né? E tá mentindo pro próprio público. Mas isso não é algo que é só o Matheus. Isso daí pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu já fiz leituras aqui pra outras pessoas. Isso acontece de fato, tá? E no final das contas, essas alternativas que ele busca não leva ele a lugar nenhum. O que traz um grande problema pro Matheus, né? O Matheus vai chegar a um caminho em que ele não tem muito para onde ir, no sentido profissional, no sentido financeiro e no sentido amoroso, que é a questão com a Isabelle. Porque é claro para mim aqui que a Isabelle é o centro ainda da vida dele, tá? Ele pode aparecer com quem ele quiser, até com a rainha Elizabeth, né, saindo do túmulo dela e ele posar com ela, mas não é que eu tô querendo enganar vocês, tá, gente? Porque se eu tiver que falar que o cara não gosta, que a mulher não gosta, vocês, acredito que vocês já sabem, né? Os outros públicos que já me acompanham há mais tempo já sabem. Então, não tô querendo iludir não, tá? Agora, a gente já sabe aí, né, pra onde isso vai dar, porque vocês viram já a previsão que saiu. Olha, se o Matheus tivesse vendo essa leitura, se ele tivesse aqui na minha frente, eu diria assim: Matheus, você tá fazendo muito pouco, quase nada, porque isso não vai trazer grandes resultados para você. Por isso que na outra previsão, não lembro agora se foi na live de membros que eu falei ou foi na previsão agora que eu publiquei pra vocês, que ele não tem quase o que ele quer. Ele quer voltar, mas mostra que quer encerrar de vez, que já passou. Gente, antes dele falar que ele tava seguindo em frente, eu já tinha falado na live de membros. Ele quer, sabe, encerrar, ele quer dar um jeito de botar isso pra trás, e que tava, assim, iludido, né, nesse sentido. Ele quer mostrar que ele ultrapassou e seguiu em frente, que ele tá em outra, e essa movimentação dele é como se ele tivesse, assim, é como se ele tivesse andando, olhando para trás, assim. Deixa eu representar um pouco o que eu vejo aqui. Então eu tô andando para cá, as minhas pernas estão indo para cá, mas o meu coração tá para cá, minha mente, né, o meu desejo mais profundo ali guardado, que eu quero abafar, que eu não quero escutar, tá para cá. E isso faz uma confusão aqui, onde ao invés do homem ficar sozinho, sabe assim, já mais uma vez eu vou repetir, imaturidade, o que muita gente tem, o que não falta é maturidade na humanidade. Então, o que é maturidade? Algo aconteceu no meu trabalho, algo aconteceu no meu relacionamento, que trouxe muito impacto. O que eu vou fazer? Vou ficar gaguinhando por aí, no sentido de ficar atirando pra todo lado, vou ficar no meio de um monte de gente, vou sair, sabe assim? Vou me distrair. Já tá falando distração, né? Nós usamos distração, seja ficar sentado horas assistindo alguma coisa, tipo uma Netflix, um reality, alguma coisa, e eu me coloco nesse balaio, sou ser humana, não sou ser ascensionado, né? Então, a gente em algum momento tá tão distraído porque estamos varrendo para debaixo do tapete algo que a gente se acha incapaz de resolver. Isso tá certo? Não é um julgamento moral de certo e errado. Não é um julgamento moral. O que é certo para você não é certo para mim, não existe. Mas o que existe é
da ação que eu tenho, movimento ou não movimento, gera uma reação, um resultado. Isso aqui é a lei da causa e efeito. Então, se eu tô muito entretido, muito para fora, olhando para fora, desesperado, eu não tenho a visão de águia, eu não tenho a visão, a clareza que eu preciso. Eu não tenho as certezas. Eu não escuto a minha intuição. Eu não ganho maturidade. Eu não ajo de acordo com alguém que tem clareza, com alguém que é maduro, com alguém que está equilibrado, com alguém que tem uma certeza na vida, um propósito de vida. Não. Então, as ações dele aqui, que são precipitadas, de um jovem ainda, mesmo que ele não seja tão jovem, pode ser de um lugar de dor, pode ser de um lugar de dor, entendeu? Uma dor que não foi olhada. E aonde estaria a solução para isso? E que eu acho que essa solução é que em algum momento da vida dele, ele vai sim se isolar, algo pode levar ele a se isolar, principalmente desse mundo muito turbulento, que é o mundo das celebridades, porque as celebridades estão sempre tendo eventos, tendo reuniões, tendo várias distrações para estar em evidência, enquanto algo muito mais sério está sendo aqui escondido, abafado. E o que isso resulta depois pra gente? Uma doença, perda financeira, ou não se relacionar de uma forma madura, né? Frustrações, decepções, porque tá colocando o tempo todo a solução para fora, nos outros, na dependência, enquanto que a solução tá dentro, tá em se recolher por um momento, analisar quais são os meus erros, o que eu preciso mudar, quais escolhas que eu tô fazendo que tá trazendo esses resultados, porque só depende de mim. Esse seria o conselhão aí pro senhor Mateus, né? E para quem tá assistindo, Ctrl+C, Ctrl+V. Serve para todos nós, tá? Palavra de terapeuta. Pra gente ir para a parte final dessa leitura, dessa primeira parte da leitura, dessa análise aqui sobre o Mateus, eu achei muito importante, muito interessante fazer essa primeira parte aqui. Por quê? Mas para vocês entenderem, eu abri aqui a mesa real para saber do futuro, né? Do próximo ano dele, como vai ser. Então, isso aqui da mesa representa o futuro dele. E principalmente daqui para cá, tá? Que é nada, né? Que é quase nada. Isso tudo aqui é o passado. Tem alguma coisa aqui de diagonal que também vai falar sobre o futuro, mas é pouco, tá? Aí, se eu encerro a leitura dessa forma, parece que não acontece nada com ele, não tem previsão. Não, não é assim. Foi importante eu ter feito essa análise aqui para eu entender por que não acontece do jeito que o Mateus gostaria ou tá querendo que as pessoas pensem, que é, né? Por que esse um ano aí não tem muita mudança? Ora, ele ainda tá sob influência desse relacionamento que ele teve, tá? Mas não só isso, tá? A gente tá falando aqui no presente, março de 2025, porém, eu já tô falando aqui, o Mateus, ele fica preso nesse um ano no passado, que é esse presente aqui que a gente tá vivendo, que ele tá vivendo, que vai ser o passado desse próximo um ano, tá? Tudo o que aconteceu, o que foi, os planos que não deram certo, o término, a reação do público,
o fato dele ter reagido dessa maneira de aparecer com alguém. Quem quiser acreditar que foi de inocência, tá tudo bem, tá? Mas eu já tinha feito uma live para membros antes dele aparecer com a Fer, e quando me perguntaram de que, né, possível pessoa ali, parece que estava tendo aqueles rumores, eu já tinha falado lá na live para membros o porquê que, se aparecesse, o porquê que isso iria acontecer, o porquê que ele estaria fazendo isso, tá? Bom, a forma como ele lida com esse término de relacionamento é bem imatura, tá? Sem colocar o peso de julgamento. O Mateus, além desse problema aqui, de estar vivendo do passado, no que diz respeito ao relacionamento, está influenciando esses meses aí que está passando, até março de 2026, tem também o fato de, uma vez que ele sai da casa, do BBB, ele tem aí contratos de trabalho, ganha presentes de fãs, ele tem bastante engajamento, ele ganha fama, reconhecimento de quem ele é, as pessoas passam a saber quem ele é, da vida dele, acompanha. Querendo ou não, isso muda a vida de uma pessoa, tá? Quando uma pessoa sai do anonimato para a fama, é como nascer de novo. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. E eu sei que a gente não vem com uma cartilha, né, do que é ser mãe. A gente vai lidando ali com os percalços, com as dificuldades e também, né, com a beleza disso tudo. É algo totalmente, você não é mais aquela pessoa, você já é uma outra personagem, uma outra pessoa. Porque você vai ter que ser forte, você vai ter que ser responsável, você vai ter que saber educar, você vai ter que ponderar muita coisa, avaliar as suas escolhas, que tudo gira em torno daquele ser ali, daquele novo serzinho, aquela criancinha, bebezinho, que depende de você para não morrer, que precisa, né? É levar para uma vacina, tem que levar no médico, tem que, tiver febre, corre para o hospital, como vai amamentar, como vai trocar fralda, né? Seja pai, seja mãe, tem os seus papéis dentro desse mundo aí, né? Da paternidade, da maternidade. E assim, para quem vai para um outro país, né? Vai ter que respeitar as leis daquele país, as regras, aquela cultura que não é a mesma, não vai ter a mesma comida, você vai ter que aprender a comer uma comida diferente, horários diferentes, línguas, né? Comportamentos. E o mundo da celebridade não é diferente, porque você, de um dia para o outro, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Eu dou o exemplo aqui da Juliette, porque foi muito falado nas previsões, nas análises feitas para ela, né? Que ela passou por um processo de desenvolvimento pessoal, né? Terapêutico, para lidar, né? Mentalmente, emocionalmente com aquele boom. Por outro lado, tem pessoas que não fazem esse acompanhamento, não têm essa mentalidade e vai lidando como dá, da melhor forma ali que a pessoa consegue. Se vai ser bom ou ruim, o tempo diz, tá? Então, no caso do Mateus aqui, o que houve? Houve assim, beleza, tô nesse patamar, tá? O que é esse patamar? Esse patamar aqui é um patamar onde você precisa sustentar. Então, você é filmado, você é fotografado, é seguido. Então, você precisa estar bem apresentado, roupa
bem cuidado, procedimentos, não é qualquer roupa, né? Não é, por exemplo, automóvel, carro, viagens. Por exemplo, se ele morava com a mãe, com a avó, tia, não precisava pagar aluguel em uma cidade grande. É muito diferente o que você paga em um interior e o que você paga em uma cidade grande. Você tá morando com outras pessoas, você tá morando sozinho, tem que se bancar. E beleza, ele teve que aprender, até mesmo porque as oportunidades, elas acontecem nas cidades grandes, e esse movimento de ficar vindo e indo é muito cansativo e às vezes nem dá tempo, porque você é chamado, se você não pode comparecer naquele dia, você perde a oportunidade. Então, muitas pessoas se mudam para São Paulo, para Rio, para ficar mais próximo das oportunidades, certo? Você sustentar essas viagens, esse patamar de estar frequentando lugares que outras pessoas frequentam, desse nível aqui, para você manter isso, tem um custo. E se tem um custo, você vai precisar ficar continuamente tendo trabalhos que consigam sustentar isso. Quando você é um ex-BBB e você não tem uma veia artística, não é cantor, não dança, não é um grande influenciador, não atua, fica mais difícil só ser um ex-BBB. Você vai cada vez menos sendo requisitado. Porque outros ex-BBBs surgem. Cada edição traz uma leva de pessoas. 24, 25, né, sei lá quantas pessoas. Mas mais de 20 pessoas que são ex-BBBs. Né? Alguns com maiores destaques vão pegar essa fatia maior. E os menores destaques vão estar pegando as fatiazinhas aqui. Como que você se destaca no meio disso? Você precisa estar fazendo alguma coisa para chamar a atenção, né? Então, essa forma imatura de chamar a atenção para ter os holofotes, para ter uma publi, para continuar tendo acesso a eventos, para poder sustentar esse estilo de vida, tem uma duração curta e traz instabilidade e insegurança em relação ao futuro. Tá? Então, ele tem um relacionamento com a Isabelle, que a Isabelle já tinha seus seguidores, a Isabelle já sabia lidar com tudo isso, talvez já tivesse um plano B, né? Talvez investisse em alguma coisa, né? Então o BBB fez ela ir para um patamar a mais daquilo que ela já tinha de reconhecimento, né, na cidade dela. Já fazia publis, tinha ganhado um automóvel porque eu assisti, acompanhei, eu vi ela falar isso antes de entrar no BBB. Imagine pós-BBB. Então, já sabia lidar com isso, já tinha uma estabilidade ali. E ele não, tá? Agora, como um casal famoso ali, de ex-BBBs, fofinho, que tem ali os seus fãs, que apoiam o casal, que engajam, é uma coisa. Agora, sozinho, como que você sustenta isso? Não tô dizendo que ele não tem a capacidade, tá, gente? Mas, se ele não se vê, se ele tá perdido, porque o que eu vejo aqui, ele perdido nesse momento atual, agora falando do momento presente, que ele tá vivendo, que essa primeira análise é pra gente entender que não movimento ele vai fazer, porque ele vai fazer poucos movimentos. É como se ele estivesse atirando para todos os lados e andando em círculo, tá? Então, ele vai se arrepender, né, de algumas coisas. Muita gente me pergunta sobre o término do relacionamento de Isabelle e Matheus. Quem terminou com quem, o porquê. Eu posso trazer uma leitura que eu já fiz aqui para Juliette e Rodolfo, que tiveram
um relacionamento intenso, mas curto. Bem curto. E eu fiz uma análise desse término. Agora, tem que ser uma análise que não comprometa a intimidade do casal, porque existe um limite. O que eu posso adiantar para vocês aqui, em relação a esse término, por que eu tô falando aqui do término? Quando eu abri a mesa real, eu pedi que não aparecesse a Isabelle, que poderia aparecer essa affair desse momento, ou outra mulher que fosse, se realmente fosse ter ali, se fosse uma coisa séria, né, se fosse algo ali relevante. E o que aparece é a energia da Isabelle. Então, por isso que eu tô falando sobre a Isabelle. Porque não é uma leitura Mabelle, é uma leitura para Mateus. Mas o Mateus é que tá vivendo em função de Isabelle, forjando uma superação. Cada um lida com o término da forma que consegue, tá? Tentar mostrar um poder que não tem, uma força que não tem nesse momento de superar o término, seguir em frente, não é assim, tá? Então, é uma forma até de manipular, de tentar reverter essa situação, fazer com que a pessoa te dê atenção ou machucar a pessoa para que a pessoa sofra e queira voltar. É algo instintivo, né? É muito comum isso acontecer. É por isso que eu não acho legal atirar pedra, porque vai ter um bando de hipócritas e que já se comportarem em algum momento na vida dessa forma. Ah, eu nunca me comportei. Nossa, beleza, então. Super respeito que você não tenha percebido que tenha feito isso, ou que às vezes você realmente não fez. Mas de dar uma provocadinha, dar uma valorizadinha, entendeu? Agora, o que eu já posso dizer que é um pouco mais negativo é o fato de que ele veja que isso engaje. De que forma? Para as marcas, pouco importa se é positivo ou negativo, infelizmente. Por isso que existem muitos influenciadores, e não estou dizendo que é o caso do Mateus não, tá? Mas existem muitos influenciadores que fazem coisas assim inimagináveis em prol do engajamento que traz mais e mais e mais e mais e mais dinheiro, tá? Porque não tem outra forma de fazer, né? Não tem um trabalho ali como ator, um grande trabalho. Até grandes protagonistas de novela decaíram e precisam se reinventar, precisa vir para as redes sociais para se mostrar. Quantas e quantas celebridades, artistas, mesmo cantores, para sobreviver na mídia, implantaram algumas fake news ali. Isso é desde quando era a época das revistas, nem existia internet. Aí quando veio a internet tinha o famoso site do Ego, né? Que postava ali e às vezes era até pago. E agora, então, com as redes sociais, isso daí já é algo comum e normal e passado desapercebido. As pessoas compram e pronto. E você precisa sustentar, né? Você se acostumou com isso aqui, esse nível, e você precisa sustentar, não tem mais como você voltar para aquela vida. A não ser que você realmente consiga se libertar de tudo isso, né? Então é um processo aqui para ele se libertar de tudo isso. Eu tô tentando ao máximo preservar a imagem, né, aqui deles dois, para não falar muitas coisas, tá? Eu tenho essa postura. Muita gente vinha me pedir para fazer leitura para Brumar, para Bruna Marquezine e Neymar, e eu nunca fazia. Nunca fiz. E uma vez eu fui fazer para o Neymar, e apareceu a Bruna Biancardi, né, engravidando dele, e na época
eu fiquei com tanto medo, porque eu sabia que o Brumar ainda era muito forte e que eu ia receber um monte de críticas e eu fiquei com medo da reação. Mas isso não foi a única coisa. Eu vi tanta coisa feia na leitura dele, que inclusive já saiu muitas coisas na mídia, já saíram sobre isso, confirmaram e tudo, que eu até perdi a admiração. Pouca admiração, né? Eu nunca fui fã, mas eu tinha um pouquinho de admiração, fui perdendo por atitudes, mas muito pelo que eu vi nas cartas, sabe? E olha que eu não posso julgar, não posso entrar no mérito de julgamento, mas são coisas assim que, enfim, eu preferi não postar. Nunca postei aqui. Deixei escrito em um caderno. E quando eu vi que as coisas foram acontecendo, eu disse, nossa, eu poderia estar até sendo famosa, mas não à custa sei lá, não é de graça dos outros também, mas tem coisas que também pode prejudicar a gente, sim, sabe? Principalmente quando se trata de Neymar, né? Então, eu tenho a minha família e tudo, então não posso ficar expondo. Agora, no caso de pessoas não tão famosas, não tão ricas como Neymar, eu já faço mesmo por questão de ética de não querer expor intimidade, porque existe um limite, tá, gente? Então, vem me perguntar o motivo do término. Então, o motivo do término tem coisas que são muito íntimas dele aqui que eu vejo. Fica feio eu falar. Só de respeito ao casal. Não de respeito a você, não de respeito a mim. Só eles. Agora, o que eu posso falar que influenciou nesse término de relacionamento, que, querendo ou não, apareceu aqui, e por isso que eu tô falando, é uma certa posição ou imagem que o Matheus pareceu ser para Isabelle e o que ele realmente estava fazendo, agindo, as ações, atitudes. Então, assim, teve algumas mentiras, teve alguma forçação de barra também pra... vamos fazer qualquer coisa aqui pra gente se aparecer, vamos fazer isso, vamos tentar... Assim, sabe, a qualquer custo pra aparecer. Podem não acreditar, né? Mas quem sou eu pra não acreditar na minha leitura, no que eu tô vendo das cartas, né? Pode ser nem por maldade, né? O Matheus é mau, um monstro. Não. Por necessidade mesmo, sabe? Por insegurança, por querer estar no mesmo patamar que ela, por se sentir inseguro, não ter uma projeção profissional para o futuro, de estabilidade, de ganhos financeiros. Então, uma outra coisa que eu vejo aqui também é, uma vez que você tá ganhando nesse nível e você tá precisando sustentar, é muito gasto para você sustentar esse nível aqui. Então, eu vou morar num lugar que eu vou gravar história, eu vou filmar, e nananã, e enfim. Não pode ser um lugar caindo aos pedaços, né? E também você tem uma certa fama, você é abordado na rua, se já quem é desconhecido já é abordado na rua pra ser tomado aí o celular, né? Infelizmente, no Brasil isso acontece muito, cidade grande piorou, então você tem que andar num carro blindado, você tem que morar em um condomínio. Se for cidade grande, esquece. Para você sustentar tudo isso, você precisa andar em lugares onde celebridades que ganham mais que você andam. Para você ter acesso a eventos, para você ficar conhecido, para você ter contatos. E aí, isso aqui começa a cair, esses ganhos, e para você manter isso aqui já não consegue. Por quê? Porque você precisaria estar ganhando isso, tá tendo essa vida aqui, para você ter um pouco de dinheiro, para você ir investindo. Então, não teve um investimento, um pé de meia. Porque nesse um ano aí, esses ganhos financeiros aí tendem a decair, certo? E o que vai ser feito? Por isso que ele tá numa posição aqui de escolhas, de análise, para onde eu vou, o que eu faço, o que vai ser da minha vida. Antes eu tinha um norte, literalmente o norte, né?
E agora eu não tenho mais esse rumo. Volto para minha cidade, que eu tanto amo, que eu gostaria de estar perto da minha família e tal, não sei o quê. Então essa parte dele que é grande, que quer ir para lá, mas outra parte dele quer manter ele nesse meio. Então fica difícil ainda para ele, nesse momento, tomar. Eu lembro de uma leitura que eu fiz pro Davi também, e que eu não quis postar, porque eu gosto muito do Davi. Torci muito por ele. Então eu vi também muita coisa que iria acontecer no pós-BBB e não quis postar. Que depois veio aí um monte de coisas assim, enfim, até quem torcia por ele deixou de gostar dele e tudo. Vi que ele não ia estudar medicina. Eu queria tanto ver nas cartas e não vi. E aí eu não postei. Entende? Então é isso. Ele tá perdendo nesse um ano aí até 2026 essa fama, né, de ex-BBB e tal. Então o movimento que ele vai precisar fazer é para que ele tenha um futuro, um futuro profissional, porque ele não fique dependendo só de holofote, só da fama, a fama ela tem prazo de validade, como eu falei, a não ser que você fique incansavelmente, mas aí você também tem que ter uma certa habilidade e um talento para você manter essa fama. Para ser influenciador, você tem que ter alguma coisa ali, algum talento. Tem maquiadora, tem pessoas que montam um canal no YouTube, que fazem entrevistas, que não sei o que. Tem que correr para algum lado. Não sei se ele está sendo assessorado, não sei como é essa assessoria dele, mas eu não sei se ele está sendo bem assessorado. Porque essa forma aqui que ele está hoje, no presente, não vai trazer bons frutos para ele durante esse um ano. Um outro detalhe aqui para a gente finalizar sobre esse término dele com a Isabelle, e que eu não quero aprofundar muito, mas o que eu posso dizer para vocês é que teve também algo referente ao imóvel, e aí vocês devem saber, né, mais do que eu, sobre esse imóvel, mas teve assim uma falcatruazinha assim, sabe? Alguma coisa assim, pode ser que venha sair na mídia, eu não sei, mas que é relacionado à papelada ali, que não foi ou não foi honesto, pode ter sido de alguém parar com eles, tá? Mas eu vejo assim que tem algo relacionado a mentira, a engano, algo que gerou desconfiança, tá? Desconfiança. E que pesou muito para esse casal aí dar certo. Como eu fiz uma previsão lá, sei lá, no ano passado, que eles iam se separar e que ia ter uma reconciliação. E esse ano agora, recentemente, 2025, em março, liberei para vocês uma previsão perguntando se realmente vai ter, se confirma essa reconciliação, se mantém ainda essa energia da reconciliação, tá? Como vai ser essa reconciliação? A gente vai precisar dar um tempo dessa previsão de futuro para a Mabelle, né? Não é legal fazer uma previsão atrás da outra, até porque essa previsão já é para uma previsão de um ano, né? Então, eu vou ver se daqui a 3 meses, 6 meses, qual é o melhor momento para fazer uma nova previsão para ver se mudou alguma coisa. Isso ele pode até engravidar, ela pode engravidar, ele pode ter filho, não importa. Ele apareceu com a mulher, fotografaram e ele veio a público dizer que ele está se conhecendo melhor. Mas tá falando que assumiu. Assumiu o quê? Ele tá bancando a mulher, ele tá na casa, já casou, já apareceu com a aliança, já a mulher tá grávida? Calma, gente. Calma. Entendeu? Mas eu já tô acostumada com isso, tá? Gente, essa primeira parte aqui da leitura eu vou finalizar. Peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa leitura. Se vocês querem uma leitura de análise, não é previsão, Mabelle, é análise do término.
Se vocês acham que não, já tá bom, você já falou aí e tal. Se quiserem, eu faço uma leitura, mesmo que repita algumas coisas, porque eu sei que muitos gostam de ouvir, muitos querem ainda ter esse conteúdo, né, pra Mabelle. É só vocês deixarem nos comentários. Uma outra coisa também que eu acho muito chuchu beleza e fofo da parte de vocês é que vocês curtem os comentários dos outros que curtem. Eu acho isso muito legal. Quando eu vejo, é surreal esse engajamento, tá? E torne-se membro. E são os membros que votam em enquete, que decidem quais serão as perguntas respondidas, quais serão as próximas previsões, que nem eu perguntei. Vai ser Matheus ou Isabelle? O que vocês querem? Fiz a enquete. Ah, foi Matheus. Por quê? Porque na live que eu fiz para membros saíram algumas coisas que as pessoas queriam e a gente vai tirar essas dúvidas no próximo vídeo, que é sobre a saúde nesse próximo ano aí, ver o que dá pra gente abordar, o que a gente vê, o que vai aparecer aqui. A área profissional dele, o que a gente consegue, apesar de tão pouco movimento, mas o que pode aparecer aqui para ele de novidade. E na própria área familiar, na área espiritual ali, na área do relacionamento, do sentimental, se aparece algo ali pro futuro, para esse um ano. Tá bom, gente? Muito obrigada, deixe o seu like. O like é importante pro YouTube, o robô do YouTube, entender que esse conteúdo é legal e aí outras pessoas, outros fãs, admiradores de Matheus e Isabelle, até Matheus e Isabelle podem ter acesso aí a essa previsão, a esses vídeos, a esse conteúdo, tá bom? Joga o link nos grupos para que as pessoas possam, enfim, né, passar para outro e para outro, para outro. Me seguem no Instagram, porque no Instagram eu me comunico, eu falo muito mais ali. No meu Instagram, sempre as pessoas ficam por dentro o que vai acontecer, o que vai sair aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa os sininhos, senão você vai ficar por fora aqui do próximo vídeo que vai vir, tá bom? Gratidão, um grande beijo, muita luz e paz para vocês.